Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. A oportunidade de apresentar, é, com muita expectativa que a gente está aguardando o lançamento desse livro, que é um produto de uma trajetória de vida, né? Ele é a adaptação da minha tese de doutorado, que foi defendida lá em 2014 na UFRJ, e hoje apresenta para a gente redefinida, com uma atualização de informações, com a inserção de novos temas. E o título da obra é A Representação Ideal de um Território Periférico, né? Dinâmicas econômicas e políticas na Baixada Fluminense no início do século XXI. O livro ele foi apoiado pela FAPERJ no edital de editoração, então a gente agradece muito a FAPERJ pelo apoio na publicação dessa obra, sem ela não seria possível. Também a editora Consequência, por ter abraçado o projeto editorial. E esse livro ele foi adaptado a partir agora com 3 partes, né? A primeira parte composta aí pelo tema Baixada Fluminense, Território e sua representação, aonde eu trago a discussão teórica entre território e representação, e aí a gente vai discutir os detalhes teóricos metodológicos que guiaram lá a tese, que guiam a leitura desse livro, que ela parte, né, assim, eu gosto sempre de dizer que ela parte de uma leitura que eu fiz do Claude Rafestin, no livro Por uma Geografia do Poder, quando ele fala no livro sobre a ideia de que toda imagem projetada sobre o espaço, seja ela um projeto, uma ideia, um pensamento, ela é uma imagem ideal de um território. Aquilo ficou na minha cabeça quando fiz essa leitura, e isso encaixou assim de forma muito singular com o que eu estava fazendo, com o que eu estava fazendo a leitura à época, em 2014, e hoje sigo fazendo essa leitura sobre as mutações dos territórios periféricos da região metropolitana. E eu faço o meu recorte em torno da Baixada Fluminense, né? E é onde eu vou olhar que as imagens que são projetadas para essa área, elas sofreram modificações, sobretudo a partir dos anos 2000, mas com muita intensidade ali no final da década de 90, né? E eu já explico. Popularmente, todo mundo conhece a Baixada Fluminense como uma expressão de uma periferia. É muito comum a gente pegar, inclusive, textos de geografia urbana que foram redigidos, né, tentando apresentar processos e formas espaciais, e quando vão apresentar processos como segregação ou a forma espacial, né, periferia, ou né, a forma espacial, né, periferia, elas apresentam um exemplo, a Baixada Fluminense. Né? É muito curioso porque, por exemplo, em um dos textos do professor Roberto Lobato Corrêa, quando ele vai falar de periferia, ele usa exatamente a Baixada Fluminense para descrever qualitativamente o que seria essa periferia, né? Marcada por uma falta, um desordenamento do território, né? Uma falta de estrutura, uma urbanização sem urbanidade, casas mal construídas, esgotos a céu aberto, né? Então, nós temos uma imagem de periferia como o lugar da pobreza. Só que não bastasse isso, a Baixada Fluminense assumiu também outras imagens, como a ideia de um lugar de violência, como foi escrito lá pelo professor José Cláudio Alves, né? A ideia da Baixada marcada pela violência, por grupos de extermínio como lugar de pobreza. Então, nós geramos, ao longo do século XX, uma ideia de Baixada Fluminense marcada pela pobreza, miséria, lugar de extermínio, lugar distante, lugar longe. E o que a gente começou a perceber é que na passagem dos anos 90 para os anos 2000, houve uma provocação de diversos atores para mudanças dessas imagens ou dessas representações produzidas para a Baixada Fluminense. Mas essas representações elas não estão apenas num quadro singular para este território. Ela tem a ver com uma redefinição da própria função da periferia no contexto metropolitano. Ela tem a ver com mudanças econômicas em cursos, com a instalação de novas unidades fabris,
com a percepção de novas centralidades emergindo nessa Baixada Fluminense, com funções sociais, como é o caso do centro de Nova Iguaçu, do centro de Duque de Caxias, de Itaguaí, de outras centralidades que vão explodindo, né? Com o aparecimento, por exemplo, de uma nova força do setor produtivo imobiliário, que vai não apenas criar novos empreendimentos de moradia, mas também empreendimentos especulativos de negócios, como prédios comerciais, a parte hotéis, que vão inaugurar na região. Então, nesse período, por exemplo, sobretudo a partir do final dos anos 90, você tem, tanto no campo da política, quanto no campo das dinâmicas econômicas, uma enxurrada de novas imagens. E isso vai aparecer nos projetos políticos, da arena política, de candidatos que vão se lançar no poder, mas também de empresas e de institutos que vão representar esse setor comercial, que vão projetar imagens geoeconômicas, geopolíticas para essa região. E aí, primeira parte do texto, então, eu vou apresentar esse panorama de forma geral e dizer esse debate das políticas de representação que vão se instituir. Nos próximas partes do livro, né, a parte 2, chamada Dinâmica Política, Agentes e Suas Representações para a Baixada, eu vou analisar a Baixada Fluminense a partir do campo da política, onde eu vou mostrar que existem tantos agentes internos da política interna, quanto externos do Estado do Rio de Janeiro, que vão produzir essas novas representações. E uma singularidade, o discurso da pobreza, da miséria e da violência, ela persiste como uma espécie de trunfo para legados políticos quando querem reafirmar uma possibilidade de ganho para esse campo da política, né? E, ao mesmo tempo, ela serve como uma estrutura de negação de algo que não quer-se mais viver nessa região. Então, por exemplo, no livro eu vou trazendo o papel, por exemplo, do Lindbergh Farias, que na década de 2000 ele foi prefeito de Nova Iguaçu, assumiu a prefeitura dessa cidade, e assume estrategicamente a prefeitura de Nova Iguaçu como parte de uma arena política no Brasil, né? Foi o momento, por exemplo, da primeira era Lula, do avanço do PT no Brasil, e se entende, e se percebe essa periferia como uma força política, que vão discutir também políticas de desenvolvimento. Um dos exemplos que eu costumo trazer na tese é o discurso, por exemplo, para a instalação do Comperj. O grupo de prefeitos que vão se associar naquele contexto, naquele momento, vão evocar a ideia de uma baixada pobre, miserável e que precisa de investimento para atrair, por exemplo, o Comperj. E na cabeça da Associação de Prefeitos, o Comperj deveria ser instalado em Itaguaí, né? Mas a gente sabe aí que por conta de umas discussões econômicas políticas, o Comperj acabou se instalando lá no leste metropolitano. Né? Só para trazer um pouco dos exemplos que acontecem. Do ponto de vista externo, por exemplo, eu trago o exemplo das candidaturas do Sérgio Cabral. Né? Até então, ele era governador do estado do Rio de Janeiro, e muitos exemplos que atravessam as políticas dele, ele desenvolve sessões diretas sobre a Baixada Fluminense. Por exemplo, projetando desenvolvimento, projetando urbanização, projetando investimentos setoriais, e onde vai desenhar mapas, imagens, formações, né, desejando, né, projetando essa imagem desejada. Então, no campo da política, a imagem desejada do território da Baixada Fluminense, ela permite desenhar para essa periferia um campo da política, um campo do voto, uma geografia eleitoral. E é onde eu vou sustentando a ideia de que projetar a imagem sobre essa periferia, seja ela de progresso ou de continuidade de uma condição subalterna, ela faz parte do modus operandi da política e da apropriação desse território. Na parte 3 desse livro, que é onde eu vou avançando na discussão, eu vou analisar as novas dinâmicas econômicas, os seus agentes e as representações que vão surgindo para a Baixada. Aqui, propriamente dito, a gente vai identificando dois atores principais. Aquilo que nós vamos chamar dos produtores imobiliários, que compreendem aí uma miríade de atores, não necessariamente que estão integrados, mas estão observando
essa periferia como um espaço para não apenas especular o solo e vender mercadorias, mas produzir a própria venda do lugar. E aí é o caso, por exemplo, de empreendimentos como foram feitas pela Rossi, que vão dizer em suas propagandas que aquele lugar é o melhor lugar para se investir, né? Eu quero chamar a atenção também pelo fato dos nomes dados aos hotéis, né? Rossi Exclusive, por exemplo, que foi um dos nomes dados. Essa é a ideia de que quem moraria num ar de exclusividade, né? E muitas de suas propagandas que vendiam hotéis, vendiam apartamentos, elas traziam mapas de localização estratégica. E aí uma singularidade que marca esse campo é vender a Baixada como um ideal produtivo, um novo singularidade para a moradia. E o tempo todo, todas essas representações, elas simplesmente negavam uma Baixada periférica da pobreza e da violência para vender uma Baixada do progresso, do desenvolvimento e do investimento. Então, os promotores imobiliários, né, eles vão ser múltiplos porque elas vão envolver empreiteiras de investimentos nacionais, eu falei o exemplo da Rossi, mas também cadeias produtivas globais de apart hotéis, como é o caso do Mercury, que pertence à rede Accor, que vai fazer o maior investimento da rede Accor na América Latina com a construção do prédio em Nova Iguaçu. Isso é muito singular porque, até hoje, esse prédio ele contém mais de 80% de ocupação. E as ocupações são maiores em dias de semana. O que apontam para a gente um elemento, que é o papel do turismo de negócios. Então, há uma dinâmica econômica nessa periferia, há uma centralidade nessa periferia, que vem sendo empreendida, e até hoje, com o lançamento de muitos apartamentos, de muitos empreendimentos, que têm sido retomados, sobretudo com agora, digamos assim, com a retomada aí de um período de crise econômica que abateu o Brasil desde 2015, 14, 15, e aí dos anos 2002 para cá você tem a retomada de muitos empreendimentos imobiliários, né? Aqui em Nova Iguaçu é um caso singular. Bem, junto com os atores promotores imobiliários, nós também temos o capital industrial. E o capital industrial, ele faz coro com esse capital imobiliário porque ele trata não apenas de uma perspectiva de ocupação do solo para o ponto de vista produtivo, mas da legitimidade de regulação do próprio território. E aí, por que eu falo sobre isso? Porque não apenas empresas, mas uma associação especial, eu faço o estudo dele, que é o caso do Sistema Firjan, e o Sistema Firjan faz uma série de estudos, exatamente no período lá que eu estava fazendo meu doutorado, ele vai fazer eventos que vão pensar visões de futuro, vários documentos são produzidos com esse nome, Visões de Futuro, onde eles vão projetar para a Baixada Fluminense, e aí organizando nesses eventos encontros entre empresários do ramo industrial, coordenadores da Firjan e representantes políticos das prefeituras, dizendo a necessidade do Estado ordenar o território, né? E aí, consequentemente, a Firjan, nesses estudos, ela vai produzir uma série de mapas sobre esse recorte, sobre a premissa de que a abertura do, então, Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, ele produziria um novo potencial logístico para a região. E não é à toa que, sobretudo naquilo que nós chamamos aqui do Oeste Metropolitano, né, dessa segunda Baixada Fluminense, que hoje é incorporada como uma parte dessa periferia mais direta, né, nos estudos antigos do professor Maurício Abreu, era tratada como uma periferia distante e hoje cada vez mais próxima diante dessas dinâmicas e fluxos. Esses municípios como Seropédica, Itaguaí, Paracambi, Queimados, eles passam a estar muito mais integrados a essa dinâmica metropolitana pelos fluxos e interações que vão ocorrer aqui. E aí eu quero chamar a atenção para essa região especial, porque são municípios que são atravessados e influenciados por esse traçado do arco metropolitano. E são municípios que vão redefinir novas unidades logísticas, áreas industriais, vão atrair condomínios logísticos industriais. Vou dar o exemplo da Procter & Gamble, né, que está localizada
em Paracambi, da BR Foods, ali na interseção entre Seropédica e Paracambi, no entorno do Arco Metropolitano. E nessa construção, esse grupo de empreendimentos industriais faz a projeção sobre o que seria essa baixada. Então, desenha o mapa da baixada, desenha as linhas mestras dessa baixada. E não apenas isso, ela induz uma necessidade de ordenamento desse território. Então, sinônimos de baixada, do progresso, do desenvolvimento e do crescimento econômico, elas induzem a ideia de uma apropriação indireta desse território via ordenamento para as atividades industriais. Então, nesse livro, de forma geral, eu vou apontando essas novas discussões e finalizo lá no capítulo 12, né, assim, nessa última parte, com uma pergunta. Bem, os novos sentidos da Baixada servem para quem? Porque se de um lado a periferia se redefine, ela não é apenas a margem, né? A periferia não é aquela que está apenas à margem do circuito produtivo, até porque os capitais circulam na periferia, fazem viver e fazem seu dinheiro, fazem sua especulação, né, a sua discussão existencial, produtiva, e cria essa esquizofrenia na periferia, né, a própria esquizofrenia do território, como diz o professor Milton, mas ela não anula a condição social periférica de muitas áreas. Ela cria complexidades, né? Existe agora não apenas uma periferia distante, existe a periferia da periferia. Novas centralidades são construídas, mas outras periferias são produzidas dentro desse mesmo contexto. E o que eu venho discutindo é exatamente esse debate em torno dessas representações, dessas novas imagens. Tudo bem, uma nova imagem de morar, mas para quem? Quem é esse público que mora nesses novos condomínios, clubes em Nova Iguaçu? Quem são as pessoas que usufruem, de fato, das novas capacidades logísticas da região? Só para a gente ter ideia, até a escrita da tese, a gente não tinha linhas de ônibus, ou de transporte coletivo, que circulavam pelo arco metropolitano. A linha recente que foi criada entre Seropédica e Liga Pavuna, ela usa parte do arco metropolitano nessa. E somente foi inaugurada 10 anos depois. A outra linha que faz uso é também a linha que liga Seropédica a Japeri. Só para a gente poder pensar que esse arco metropolitano, ele de fato não foi projetado para a mobilidade da população. Né? Então, há problemas ainda existenciais, como mobilidade, a falta de saneamento em muitas regiões. Então, é discussão. Para quem serve a Baixada Fluminense? E eu finalizo lá a tese até com uma reflexão do Alan Torrene, que uma vez questionado sobre as velhas discussões sobre a fusão e desfusão que o Estado do Rio de Janeiro tem, né? O Estado da Guanabara e o Rio de Janeiro, aquela discussão que volta e meia vai e volta no Rio de Janeiro, ele lança uma pergunta para quando perguntaram a ele sobre essa questão. Ele pergunta assim, e a Baixada Fluminense vai ficar com quem? Né? Nesse projeto de inserção, separação do Estado do Rio de Janeiro, com quem ficaria a Baixada Fluminense? Essa é a grande pergunta. E aí a grande discussão é essa, né? Com quem fica a Baixada? A que Baixada estamos falando? Então, a proposta desse livro é, de fato, refletir sobre essa representação ideal de uma periferia. E que não é apenas a Baixada Fluminense. Com certeza existem outras periferias que necessitam ter as suas representações estudadas, analisadas e, claro, pensadas não apenas para o progresso do capital financeiro, mas também o progresso social. Enfim, espero que esse livro sirva aí para profundas reflexões e que nos ajude a repensar o Estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense também, consequentemente, as periferias. É isso, um grande abraço.